Compaixão. Em Marcos 1:41, vemos que Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou no leproso. Esta ação mostra que ter compaixão significa ajudar os necessitados, mesmo que isso seja difícil. É um exemplo de como devemos agir com compaixão e amor para com os outros. Generosidade. Lucas 21:1-4 relata o momento em que Jesus viu uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Este episódio nos ensina que a generosidade não é medida pelo valor do que damos, mas pela intenção e sacrifício por trás do ato de dar. Mesmo que tenhamos pouco, podemos ser generosos e abençoar os outros. Paciência. Lucas 8:43-48 narra a história da mulher com fluxo de sangue que tocou a orla da roupa de Jesus. Mesmo em meio à pressa e multidão ao redor dele, Jesus teve paciência para entender as necessidades individuais daquela mulher e curá-la. Isso nos ensina sobre a importância da paciência e compreensão com aqueles que nos procuram. Perdão. Em Lucas 23:34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta frase mostra que o perdão é uma escolha consciente, mesmo quando é difícil. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, nos ensinando a perdoar mesmo quando somos injustiçados. Gratidão. Lucas 17:11-19 conta a história dos 10 leprosos curados, mas apenas um voltou para dar graças a Jesus. Esta passagem nos lembra da importância de expressar gratidão pelas bênçãos recebidas. Mesmo que todos recebam a mesma bênção, nem todos reconhecem e agradecem a Deus por ela. Coragem. Mateus 14:27 registra Jesus dizendo aos discípulos em meio à tempestade: Tende ânimo, sou eu, não temais. Ter coragem significa confiar em algo maior do que o medo. Mesmo em meio às tempestades da vida, podemos confiar que Jesus está conosco e nos dá forças para enfrentar os desafios. Esperança. Em João 11:25-26, Jesus diz a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. A esperança vem da fé em algo maior, mesmo em momentos difíceis. Jesus nos dá a esperança da vida eterna e nos conforta nos momentos de perda e tristeza. Lições de vida. Em Lucas 6:27-28, Jesus ensina: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Esta passagem nos lembra que amar os inimigos não significa apenas amar as pessoas que são boas para nós, mas também aqueles que nos tratam mal. Amar ao próximo vai além de amar só as pessoas que são boas para nós. E amar também aqueles que estão em trevas. Empatia. João 11:35 é o verso mais curto da Bíblia: Jesus chorou. Esta simples frase mostra a empatia de Jesus pela dor dos outros. Ele chorou junto com os que sofriam, mostrando-nos como devemos nos colocar no lugar do outro e compartilhar suas dores. Otimismo. Lucas 12:24 nos lembra: Olhai para as aves do céu. Ter otimismo significa confiar na provisão divina. Jesus nos ensina que, assim como Deus cuida das aves do céu, Ele também cuidará de nós e proverá o que precisamos. Confiança. Mateus 6:26 nos diz: Olhai para as aves do céu. Ter confiança significa acreditar que as necessidades serão atendidas. Assim como Deus cuida das aves do céu, Ele cuidará de nós e suprirá nossas necessidades. Autocontrole. Lucas 4:1-13 relata a tentação de Jesus no deserto. Demonstração de autocontrole em situações desafiadoras. Jesus resistiu à tentação, mostrando-nos como podemos controlar nossos impulsos e escolher o que é certo. Resiliência. Mateus 4:1-11 narra a tentação de Jesus no deserto. Resiliência é enfrentar as tentações e adversidades com determinação. Assim como Jesus resistiu à tentação, podemos enfrentar as dificuldades com fé e perseverança. Solidariedade. Mateus 14:13-21 fala da multiplicação dos pães e peixes. Solidariedade é compartilhar recursos mesmo em tempos de escassez. Jesus ensinou sobre solidariedade ao multiplicar os pães e peixes para alimentar a multidão. Humildade. João 13:3-5 mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. Humildade é servir aos outros com amor,
independentemente da posição. Jesus nos ensina a humildade ao servir aos outros, mesmo sendo Senhor e Mestre. Compreensão. Lucas 10, 38 a 42 relata a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Compreender a importância de ouvir e aprender com as palavras de Jesus. Jesus valorizou a atitude de Maria, que escolheu ouvir seus ensinamentos, ensinando-nos sobre a importância de buscar conhecimento e sabedoria. Determinação. Lucas 9, 51 fala sobre Jesus se dirigindo a Jerusalém. Determinação em cumprir sua missão, mesmo sabendo o que o aguardava. Jesus demonstrou determinação ao se dirigir a Jerusalém, sabendo que o aguardava lá. A amizade. João 15, 13 diz: ninguém tem maior amor do que este. A amizade verdadeira é sacrifício e doação. Jesus ensina sobre a amizade verdadeira ao dizer que não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Aprendizado. Lucas 2, 52 diz que Jesus crescia em sabedoria. A busca constante pelo conhecimento e crescimento pessoal. Assim como Jesus cresceu em sabedoria, devemos buscar aprender e crescer em todas as áreas da vida. Honestidade. Lucas 20, 25 diz: dai, pois, a César o que é de César. Ser honesto em todas as áreas da vida. Jesus ensina sobre honestidade ao nos instruir a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Empoderamento. João 14, 12 diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O poder de fazer a diferença no mundo através da fé. Jesus nos empodera ao dizer que podemos fazer obras ainda maiores do que ele fez, através da nossa fé nele. Fé. Mateus 17, 20 nos ensina sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé pode mover montanhas, mesmo que seja pequena. Este verso nos lembra que, mesmo com uma fé pequena, podemos fazer grandes coisas. Compaixão. Lucas 7, 13 mostra Jesus movido de íntima compaixão por uma mãe que perdeu seu filho. A compaixão de Jesus diante do sofrimento alheio. Jesus sentiu compaixão pela dor daquela mãe, ensinando-nos a importância de nos compadecermos com o sofrimento dos outros. Aprendizado. Lucas 2, 52 nos diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. A importância do crescimento integral, físico, mental e espiritual. Assim como Jesus cresceu em todas as áreas da vida, devemos buscar crescer integralmente também. Humildade. João 13, 14 mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. Exemplo de humildade ao servir aos outros. Jesus nos ensina sobre humildade ao lavar os pés dos discípulos, mostrando que devemos servir aos outros com amor e humildade. Generosidade. Lucas 5, 4, 7 narra o momento em que Jesus disse a Pedro para lançar as redes para pescar. A generosidade de Jesus em compartilhar suas bênçãos. Mesmo que Pedro estivesse desanimado pela pesca infrutífera, Jesus lhe mostrou generosidade ao lhe dar uma grande quantidade de peixes. Gratidão. Lucas 22, 19 mostra Jesus dando graças ao partir o pão. A gratidão expressa através da ação de graças. Jesus nos ensina sobre a importância de expressar gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Amor. João 13, 34 ensina: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O amor como princípio fundamental do ensinamento de Jesus. Jesus nos ensina sobre o amor ao próximo como um dos principais mandamentos, mostrando que o amor é a base de tudo. Esperança. João 14, 1 nos conforta: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A esperança vem da fé em algo maior, mesmo em momentos difíceis. Jesus nos conforta ao dizer que devemos ter esperança nele, mesmo em meio às tribulações da vida. Empatia. João 11, 35 é o verso mais curto da Bíblia: Jesus chorou. Esta simples frase mostra a empatia de Jesus pela dor dos outros. Ele chorou junto com os que sofriam, mostrando-nos como devemos nos colocar no lugar do outro e compartilhar suas dores. Otimismo. Lucas 12, 24.
Nos ensina: olhai para as aves do céu. Ter otimismo significa confiar na provisão divina. Jesus nos ensina a olhar para as aves do céu como exemplo de confiança na provisão de Deus. Autocontrole. Lucas 4, 1-13 relata a tentação de Jesus no deserto. Demonstração de autocontrole em situações desafiadoras. Jesus resistiu à tentação, mostrando-nos como podemos controlar nossos impulsos e escolher o que é certo. Resiliência. Mateus 4, 1-11 narra a tentação de Jesus no deserto. Resiliência é enfrentar as tentações e adversidades com determinação. Assim como Jesus resistiu à tentação, podemos enfrentar as dificuldades com fé e perseverança. Solidariedade. Mateus 14, 13-21 fala da multiplicação dos pães e peixes. Solidariedade é compartilhar recursos mesmo em tempos de escassez. Jesus ensinou sobre solidariedade ao multiplicar os pães e peixes para alimentar a multidão. Humildade. João 13, 3-5 mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. Humildade é servir aos outros com amor, independentemente da posição. Jesus nos ensina a humildade ao servir aos outros, mesmo sendo Senhor e Mestre. Compreensão. Lucas 10, 38-42 relata a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Compreender a importância de ouvir e aprender com as palavras de Jesus. Jesus valorizou a atitude de Maria, que escolheu ouvir seus ensinamentos, ensinando-nos sobre a importância de buscar conhecimento e sabedoria. Determinação. Lucas 9:51 fala sobre Jesus se dirigindo a Jerusalém. Determinação em cumprir sua missão, mesmo sabendo o que o aguardava. Jesus demonstrou determinação ao se dirigir a Jerusalém, sabendo que o aguardava lá. Comunicação. Lucas 8, 22-25 relata Jesus repreendendo o vento. A importância da comunicação clara e assertiva. Jesus mostrou autoridade sobre a natureza, ensinando-nos sobre a importância da comunicação clara e assertiva em nossas vidas. Empoderamento. João 14:12 diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O poder de fazer a diferença no mundo através da fé. Jesus nos empodera ao dizer que podemos fazer obras ainda maiores do que ele fez, através da nossa fé nele. Obrigado por assistir. Deus te abençoe.